Louvado é o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Só o Senhor é Deus. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom louvar o nome do Senhor. É bom glorificar o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. E Ele está no nosso meio. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho do nosso Senhor, segundo escreveu São Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Só o Senhor é Deus. Então vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor, Marcos 14, verso 22. A Santa Ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da vide até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, nós vemos ao longo dos evangelhos o Senhor Jesus em almoços ou jantares, fazendo refeições. Em algumas delas a gente fica maravilhados, e ele operou grandes milagres na hora das refeições. E geralmente, na hora das refeições, é a hora que a gente ora mais rápido, né? E nesse momento, o Senhor Jesus, ele operou maravilhas. Uma delas foi, ou por duas vezes, multiplicando pães e peixes. E em todas elas, a gente vê, em todas as duas vezes, a gente vê o Senhor tomando o pão e abençoando. E depois que ele toma o pão, abençoa, aí ele divide com as pessoas. E eu gosto que no texto em que lemos que diz: tomou Jesus o pão. Este pão não foi Jesus quem fez ele. O Senhor Jesus, ele mandou um recado para uma família, para o dono de uma casa, e disse: olha, me prepara o lugar, porque na sua casa eu vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Eu acho incrível que os discípulos não conheciam aquela casa. Os discípulos de Jesus não conheciam o dono daquela casa. Mas o Senhor Jesus conhecia. Por que eles não conheciam? Por que os discípulos não conheciam? Porque o Senhor chamou os discípulos próximos a ele, os confidentes dele, disse: ó, vocês vão e vocês vão encontrar um homem, e este homem vai estar levando um cântaro. E na casa que ele entrar, vocês entram também.
e diga para o dono da casa que o mestre, o Senhor, precisa da sua casa para celebrar a Páscoa. Não precisou, irmãos, mais do que isso. Ao receber aquele recado, aquele homem, provavelmente com a sua família, passou a trabalhar em prol de que o Senhor Jesus realizasse esse propósito. Em prol de que o Senhor Jesus celebrasse aquela Páscoa ali naquele lugar. Quando o Senhor chamou os seus discípulos para irem, eles não fizeram perguntas. Eles não fizeram um questionário para Jesus responder. Como é que é o homem? Que autor é o homem? Como é que é o cântaro? Qual é o nome do dono da casa? Como é que é? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Nós, irmãos, estamos vivendo o tempo em que as pessoas, elas cogitam demais, elas questionam demais. O marido diz para a mulher, vou fazer isso. Pronto, pelo amor de Deus, era melhor não ter falado. Porque é tanto questionamento, é tanta coisa que a pessoa ouve da mesma forma, a mulher, é tanto questionamento, que às vezes a pessoa deixa de fazer uma coisa boa porque foi questionado demais. Uma das evidências de que você entregou o domínio a alguém ou que alguém governa sobre você é quando os questionamentos são mínimos. Existe um momento de se questionar. Por exemplo, o pastor faz uma reunião e convoca a liderança da igreja e ele diz, vamos comprar um terreno. Aí todo mundo tem o direito de questionar, dizer, onde é o terreno? Qual o tamanho? Onde vai ser? Vai construir o quê? Como é que é? Como é que vai pagar? É à vista? É a prazo e tal? Aí todo mundo tem o direito de fazer as perguntas que desejarem. Mas depois que ele compra o terreno, não tem mais questionamento. Você não pode questionar mais. Agora você só tem que ajudar a pagar. Mais nada. Até fazer, até divulgar o plano, você pode questionar. Pode perguntar, tirar suas curiosidades. Mas depois que diz, nós vamos fazer, e marca o dia, e marca a hora, e diz como é, só nos resta liderados acompanhar, fazer o que nos manda, mesmo que nós não saibamos aonde vai chegar aquilo. Se ele decidiu e colocou o pé na estrada, nós, como seus seguidores, só temos que segui-lo e observar e ajudar em oração e trabalhar para que o projeto dele seja bem sucedido e pronto e acabou. Não temos mais o direito de questionar sobre a congregação da Lagoa do Banana, nem de São Luís do Curu. Para quê? Por quê? Não. Nós agora temos apenas uma obrigação: comprar tijolo e cimento e areia e madeira para que aquelas congregações fiquem prontas e o nome do Senhor seja glorificado. E quando for inauguradas, você esteja lá louvando no nome do Senhor, sabendo que o seu trabalho não foi em vão. O Senhor chamou os seus discípulos e mandou eles irem à casa daquele homem. Eles não sabiam quem, não sabiam onde, não sabiam porquê. Eles apenas obedeceram e foram lá. E aquele homem também não mandou um questionário para Jesus responder. Ele já sabia muito bem que era a Páscoa. E ele já sabia quais eram os elementos da Páscoa.
E ele foi preparar. Quando o Senhor Jesus chegou com os seus discípulos, a mesa estava posta, as refeições estavam feitas. Incrível, meu caro ministro Jefferson, que não diz o nome do camarada. Aconteceu a última Páscoa, a primeira Santa Ceia, aconteceu a descida do Espírito no dia de Pentecoste, e não diz o nome do camarada, não diz o nome do filho dele, não diz o nome da mulher dele. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Sabe por quê que é Ele que tem que aparecer? Porque é Ele que salva, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma, é Ele que batiza no Espírito Santo, é Ele que cura as tuas enfermidades, é Ele que restaura, é Ele que levanta. A resposta certa vem da sua boca. A palavra de Deus diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor Jesus, ele nasceu lá numa manjedoura. Ele nasceu numa estribaria. Mas esse dia, ele também deixou marcado. Ele escolheu um lugar. Ele não escolheu um grande lugar. Porque neste momento não eram muitas as pessoas. Neste momento eram poucas as pessoas que estavam com ele. Estas pessoas, irmãos, eram poucas, não é porque o Senhor queria que fosse poucas. É porque, irmãos, poucas pessoas aceitam ser liderado. Poucas pessoas aceitam obedecer. Poucas pessoas aceitam dizer sim, senhor. No tempo em que nós estamos, em que o conhecimento é destilado em todas as esquinas, todas as pessoas se acham doutores em alguma coisa. Você hoje não consegue dizer uma novidade, irmão Eliseu, para ninguém. Quando você pensa que vai dizer uma novidade para a pessoa, ele já sabe da mesma coisa que você. Ah, eu vi também. Então todo mundo hoje é detentor de conhecimento. Só que é um conhecimento, João, falso, falho. Sabe por quê? Porque quem te dá a informação, não te dá a informação toda. Quem te dá a informação, ministro Jefferson, só te dá um pedaço da informação. Porque ele quer aguçar você, ele quer despertar a sua curiosidade para depois te vender o restante da informação. Porque hoje a informação é a mercadoria mais vendida. As pessoas que se tornam bilionários não é porque produz grandes coisas. As pessoas, empresas que vendem informação hoje, elas são muito mais ricas e muito mais poderosas do que as que constroem aviões, do que as que constroem foguetes, do que as que constroem hospitais e remédios. Porque a informação é vendida. Então as pessoas se iludem achando que sabe tudo. E ao mesmo tempo elas não sabem nada. Você só vai aprender e você só vai chegar ao ponto crucial da informação quando você obedece e segue a alguém. E que este alguém é um homem, é uma mulher de Deus, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Enquanto Davi ainda não tinha recebido o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele era líder de ovelha. Ele era líder de ovelha. Ele era pastor de ovelha. Mas quando o Espírito Santo de Deus começou a se manifestar na vida dele, ele começou a se tornar líder de homens. Líder de pessoas.
quando ele tocava a harpa dele e o Espírito de Deus se manifestava na vida dele, através do louvor dele, o espírito mau também se manifestava. E é assim, irmãos. Quando o certo se manifesta, o errado também se manifesta. E esta tem sido uma das grandes armadilhas para as nossas famílias, para os nossos filhos. Porque há uns dias atrás aí, o pai tinha estudado a primeira e a segunda série. O meu pai tem amigos, pessoas que eu conheço, que eram encarregados, supervisores, na Volks e na Ford, na Chevrolet em São Paulo. E tinha uma terceira série do ensino primário. Hoje, um camarada, para conseguir chegar a ser supervisor numa empresa dessas aí, ele tem que fazer pós-graduação lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Sabe por quê? Porque a autoridade no conhecimento era valorizada. Quando o pai brigava com o filho, corrigia um filho, que o filho ia chorar para sua mãe, ia reclamar para sua mãe, ela dizia para ele, ele é seu pai. Quando o filho ia reclamar para o pai da sua mãe, ele dizia, ela é sua mãe. Mas agora não. Agora o pai briga com o filho, chama o filho à atenção, corrige o filho, não quer que o filho seja tragado pelo mundo, seja tragado pelas drogas, seja tragado pela incredulidade, pelo ateísmo, e o pai briga com o filho e corrige o filho. Ele reclama para a mãe diz, você é incompreensivo. Você é incompreensivo. Você é ultrapassado. Você não compreende seu filho. Você vai perder seu filho. Você é muito duro. O filho acha o apoio na mãe. E ao invés de olhar e dizer, não, se meu pai e minha mãe estão juntos nessa questão, eu estou errado. Esta semana uma palavra falou muito forte no meu coração. Ela disse, se dois de vós concordarem em alguma coisa, será feito. Aí eu estava pensando nisso. O pai tem uma opinião a respeito da conduta dos filhos, mas a mãe tem outra opinião. Aí não é feito. Não é feito porque não tem dois que concordam com o bom, com o certo, com o decente, com aquilo que traz o filho para a igreja. Mas tem dois que concordam com a fraqueza, com o errado, com as coisas do mundo, com o é a si mesmo, o jovem é a si mesmo, a criança é a si mesmo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Se os dois concordarem, meu filho, você vai hoje para o culto. Mas se a mãe dizer, não, precisa ir não, você vai se quiser, não vai obrigado não. Na Bíblia está escrito, nem por força nem violência. Aí vai ter dois que concordam, mas para que ele não vá para a igreja, para que ele não venha para a igreja, para que ele não ouça a palavra de Deus. Então, se dois de vós concordar em alguma coisa, vai ser feito. O texto não diz se é bom ou se é ruim. Diz que vai ser feito. A palavra de Deus diz que se a corda for de 3 dobras, de 3 fios, ela é mais forte.
O Senhor Jesus, ele nunca abriu mão da sua liderança. Era um carpinteiro? Era. Mas quando ele chegou no casamento, quem foi que decidiu a parada? Foi o dono da casa que decidiu? Foi o mestre-sala que decidiu a parada lá no casamento? Quem decidiu a situação lá foi Jesus. Não convidaram Jesus como filho de Deus. Não convidaram Jesus porque ele ressuscitava mortos, porque até então ele não tinha feito nenhum milagre. Convidaram Jesus como carpinteiro. Mas ele não chegou lá como um carpinteiro. Ele chegou lá como filho de Deus, ele chegou lá como liderança, ele chegou lá quem diz e acontece. Ele chegou lá como quem faz, como quem muda e como quem transforma. O Senhor Jesus, ele nunca abriu mão da sua liderança. Ele era um carpinteiro, na verdade, ministro Jefferson. Mas quando ele ia, ele chamava os discípulos dele e dizia, ó, vai na frente e avisa que eu estou chegando. Ele era um carpinteiro, mas somente autoridades, altas autoridades faziam isso. Somente altas autoridades mandam um mensageiro ir à frente, um diplomata, dizer, olha, o doutor, o mestre fulano de tal está vindo aí, para todo mundo preparar para recebê-lo. E era assim com Jesus. Quando ele enviou os seus embaixadores à casa deste homem, ele estava dizendo para aquele homem, está chegando aí uma autoridade. Está chegando aí quem verdadeiramente manda, quem verdadeiramente salva, quem verdadeiramente transforma. E está chegando aí um que vai mudar, transformar o mundo. Amém? Amém? Quando o Senhor Jesus chegou na casa de Marta e Maria e Lázaro, Maria e Marta trataram Jesus como sendo o dono da casa, a autoridade máxima da casa. Por quê? Porque Maria veio logo e ficou aos pés do Senhor, ouvindo o que ele tinha para fazer, para falar. E você não reclama para uma pessoa, para uma autoridade menor do que a sua. Uma autoridade menor do que a sua, você chama ela a atenção. Você chama a atenção, você corrige ela. Mas Marta não. Marta chegou para o Senhor, como se ele realmente fosse o dono da casa, e disse, Senhor, manda ela. Manda Maria vir me ajudar. Ela estava reconhecendo que o Senhor Jesus, mesmo a casa sendo dela, mesmo a comida sendo dela, mesmo o dinheiro sendo dela, ela estava reconhecendo que o Senhor Jesus, ele tinha a autoridade de comandar a casa dela. Ele tinha a autoridade de decidir o que fariam e quem faria dentro da casa dela. O pão foi aquele homem, aquela família que fez. Assim como o pão lá em Emaús. Não foi Jesus quem fez o pão. Houve um homem que na parábola reconheceu. Rapaz, se você acha que eu sou injusto, que eu colho onde não semeio, por que que você não pegou o meu dinheiro e não investiu no banco? Sabe quem é que colhe aonde não semeia? Quem colhe aonde não semeia são os reis. Os reis que colhem aonde não semeia. O camarada planta uma roça, faz um arado gigantesco. Depois o rei vai lá e pega a parte dele, não quer nem saber
Quem foi que plantou, quem foi que comprou a semente, de quem é a terra, ele quer a parte dele. Quem colhe aonde não semeia são os reis. E o Senhor Jesus, ele é rei. Ele não é apenas rei, mas ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Quando ele chegou naquela casa, ele se sentou no lugar principal daquela mesa. E ele tomou o pão. Irmãos, olha, eu fico muito envergonhado, porque muitas vezes eu não consigo perceber, Bené, que o Senhor está tomando pão. Mas não é para me deixar com fome. Que o Senhor está tomando pão, mas não é para me prejudicar. Ontem estava conversando com uma senhora, falando de Jesus para ela, e ela revoltada, porque ela acha que ser crente é dar e não receber nada, e que é outras pessoas que serão beneficiadas com o que ela dá. Eu falei, está muito enganada, porque nós não damos nada sem antes Deus nos dar primeiro. Primeiro Deus nos dá e depois nós damos a Ele. Porque nós não podemos produzir nada. Nós não temos nada. Quando nós nascemos nessa terra, nós nascemos nu e com a mão vazia. E Deus vai nos dando. Aparece alguém que dá um pano, aparece outro que dá uma fralda, aparece outro que dá uma mamadeira, aparece outro que dá um leite, e quando você vai crescendo e vai aparecendo roupa. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Esse sapato não foi eu que comprei, esta meia não foi eu que comprei, esta calça não foi eu que comprei, este cinto, o cinto foi eu que comprei. Mas a camisa não foi eu que comprei e a gravata não foi eu que comprei. Então eu só comprei o cinto. Deus nos dá primeiro para depois nós darmos a Ele. Deus primeiro nos dá para depois nós darmos a Ele. Aquele homem, ele fez o pão. Ele não sabia o que aconteceria com aquele pão. Ele não sabia que o que viria a ser com aquele pão seria algo fenomenal, maravilhoso, um marco na relação de Deus com o homem. Quando ele fez aquele pão, seria para mais uma Páscoa, seria para mais uma rotina, seria para mais uma casualidade. E assim você se engana, você acha que hoje é mais um culto. Você acha que o agora é mais um momento, porque você está esperando o momento de amanhã, você está esperando o próximo culto, você está esperando a próxima reunião, você está esperando o próximo relógio de oração, você está esperando a próxima consagração, o próximo, a próxima vigília. Mas não é a próxima, é hoje. É hoje que pode ser um marco na sua vida. É este culto que pode marcar a sua vida. É este pão que o Senhor Jesus vai pegar e vai abençoar. Mas Ele só pode abençoar aquilo que Ele toma. Quando Ele toma, Ele passa a dirigir. Ele passa a decidir. Por isso que no início eu disse que é difícil para as pessoas aceitarem liderança. Porque todo mundo quer dirigir. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer sair bem na foto. Mas o Senhor Jesus não chamou o dono da casa para abençoar aquele pão. O Senhor não chamou a esposa daquele homem para abençoar aquele pão.
Porque aquele homem deu autoridade ao Senhor dentro da casa dele, na família dele, colocou o Senhor Jesus em primeiro lugar naquela casa, naquele momento, na vida dele. O Senhor Jesus, ele tinha autoridade ali dentro daquela casa, como o pai de família, como o patriarca daquela família. Não adianta, irmãos, nós queremos dividir a liderança com Jesus. Não adianta nós ralarmos o nosso joelho e orarmos pela nossa família, e orar pelos nossos filhos. Não adianta você orar pelo seu marido, não adianta você orar pela tua esposa, se você não estiver disposto a pegar o pão e entregar ao Senhor Jesus e deixar Ele fazer com ele o que bem Ele quiser. O tomou quer dizer domínio. Quer dizer que o Senhor Jesus poderia fazer com aquele pão o que Ele bem quisesse. Mas o Senhor Jesus tomou aquele pão e abençoou. O Senhor Jesus tomou aquele pão e abençoou. Agora Ele pegou e dividiu. Ele tomou o pão, abençoou e dividiu. Você deixa? Quando o Senhor Jesus dominar o teu pão, ele não vai ficar para ele, não vai ser só para ele, ele vai dividir. Ele vai pegar teu filho e você vai ver o teu filho pelo celular, lá em outro estado, lá em outro país, pregando a palavra de Deus, e você vai chorar de alegria, porque teu filho está longe de você, mas está servindo a Deus. Você vai ter alegria em contar a história do teu filho, você vai ter alegria em contar a história da tua filha, e dizer, a minha filha, ela serve a Deus lá no interior, a minha filha serve a Deus lá em São Paulo, a minha filha serve a Deus lá nos Estados Unidos, o meu filho serve a Deus lá em Portugal. Sabe por quê? Porque no dia que você entregar verdadeiramente, o Senhor vai pegar e dividir, e várias pessoas irão ser abençoadas, vários famintos serão saciados, vários sedentos serão saciados, e você como dono, você como proprietário, você vai olhar e você vai se alegrar e vai ver a mão de Deus operando na sua casa, operando na sua família, operando no seu lar, operando nos seus negócios. Ali no centro, irmãos, tinha um camarada. Ele vendia bombom numa banca. E com aquela banca que ele vendia aqueles bombons, todos os meses ele patrocinava uma viagem missionária para 5 irmãos. Ele comprava a alimentação, ele fazia a manutenção do carro e ele pagava o combustível. E uma vez por mês, os irmãos iam, passavam um fim de semana em algum povoado, em alguma cidade aqui do Ceará, pregando a palavra de Deus, tudo por conta dele, naquela banquinha. Lá no centro, vendendo bombons. Hoje ele tem uma casa na Santos Dumont. Ele tem uma casa lá na Santos Dumont, na Aldelta. Mas um dia, ele disse assim, está muito pesado, está muito caro esse negócio. Na hora que ele disse essa palavra, acabou o esquadrão da fé, era o nome dos irmãos. Na hora que ele disse esta palavra, acabou o esquadrão da fé. Ele parou,
o pão dele parou de multiplicar. O pão dele parou de abençoar outras pessoas. O pão dele parou de fortalecer outras pessoas. E acabou aquele trabalho, porque ele achou que ele estava dando demais e que ele estava fazendo demais. Só que Deus parou de, através daquele ministério, de salvar almas, de libertar vidas, de transformar vidas, de operar milagres e maravilhas através daquele grupo. Deixa, irmãos, o Senhor, deixa este pão na mão do Senhor, deixa o Senhor dominar, aceite a liderança do Senhor Jesus, e diz a palavra de Deus, enquanto ele comia, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele vai abençoar, irmãos. Ele vai te abençoar. Ele vai abrir a porta. Ele vai responder a tua oração. Ele vai entrar na tua causa. Mas deixa o domínio, deixa o poder, deixa a direção nas mãos dele. Não toma, meu irmão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.